Diz assim, 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Então, Adonias, filho de Hagite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros, cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele, e jamais o seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa, e nasceu depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudava. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes de Davi, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Para você entender o que estava acontecendo, a Bíblia diz que Davi já estava idoso. Ele estava nos últimos dias da vida dele, a ponto dele não conseguir nem se levantar de sua cama. Ele era rei de Israel. Só que naquela época, o governante, o rei, não era como é hoje. Hoje a gente elege os nossos governantes. É uma democracia. Você vai lá, vota e coloca eles no poder. No passado, o rei de Israel não era escolhido pelo povo, mas era escolhido pelo próprio Deus. Quem apontava e dizia: é você que vai reinar, não eram os homens, era Deus. Então havia um processo, havia uma jornada, havia uma maneira de se escolher o rei. Adonias, filho de Davi, antes do pai morrer, colocou na cabeça: eu vou ser rei, eu vou reinar. E aí ele preparou uma festa, chamou vários convidados e disse assim: a partir de hoje eu serei rei em Israel. Mas ele não podia fazer isso. Ele conhecia a palavra, e ele sabia que quem escolheria o rei era o próprio Deus. Então, com aquela atitude, Adonias passou à frente de Deus. Adonias não quis saber de Deus, não quis saber se era da vontade de Deus que ele fosse rei, não quis saber da bênção de Deus sobre o reinado dele. Ele simplesmente foi lá e se auto-intitulou a rei. Agora acha aí, por favor, o versículo 32. O que aconteceu, para você entender? Algumas pessoas viram o que estava acontecendo, foram até o quarto de Davi e contaram para ele o golpe que o próprio filho estava dando nele e em toda a nação. Aí diz assim no versículo 32: disse o rei Davi: chamai Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o Senhor: toma convosco os servos do vosso Senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã e o profeta ali ungiram rei sobre Israel. Então tocareis trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subirei após ele
e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém, assim o diga o Senhor, o Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Após ele, subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira com que o seu clamor parecia estremecer a terra. Pronto. Disseram para Davi: Davi, teu filho Adonias disse que é rei agora. Davi falou: chama Salomão, consagra Salomão com óleo, unge Salomão, leva ele diante do povo, no meu cavalo, na minha mula, põe ele sentado no meu trono, apresentem ele, toque trombeta e diga: viva o rei Salomão. Salomão não se intitulou rei, Salomão não se escolheu para rei. Quem escolheu Salomão foi o próprio Deus. Ele fez tudo o que tinha que fazer, ele seguiu o processo, diferente do irmão dele, que ainda estava dando uma festa, dizendo que era o rei de Israel. E agora, pastor, o que aconteceu? Um se disse rei e outro foi consagrado pelo pai. Diz assim no versículo 41: Adonias e todos os convidados que com ele estavam o ouviram. Quando acabavam de comer, também Joabe ouviu o som das trombetas e disse: que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és homem valente, e traze boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, Senhor, o rei Davi constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e aos guardas real, e o fizeram montar na mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está sentado no trono do rei. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o teu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei: bendito o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo com os meus próprios olhos. Então estremeceram e levantaram-se todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um o seu caminho. Versículo 50. Porém, Adonias, temendo a Salomão, levantou-se e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti,
porque pega nas pontas do altar, dizendo: jura-me hoje, rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. Chegou a notícia: Adonias, você está aí comemorando, você está aí festejando sua posse de rei, mas Davi acabou de consagrar Salomão. Salomão está lá sentado no trono. Os convidados da festa de Adonias foram todos embora, largou ele só. Adonias pensou: eu estava dando um golpe, meu pai era muito velho para fazer alguma coisa, mas meu irmão Salomão vai querer me matar. Então a Bíblia diz que Adonias correu para a tenda aonde ficava o altar do Senhor e ficou segurando nas pontas do altar. Sabe o que quer dizer segurar nas pontas do altar? A Bíblia diz, o livro de Números, Deuteronômios, Levíticos, que todas as vezes que um homem estivesse segurando nas pontas do altar, ele não poderia ser morto. Ninguém podia tirá-lo, ninguém podia matá-lo enquanto ele estivesse segurando nas pontas do altar. Sabe o que é interessante, gente? Adonias conhecia a palavra, Adonias conhecia a lei de Deus, mas na hora de se intitular rei, na hora de se autoproclamar rei, ele lembrou da palavra de Deus? Ele se lembrou do Senhor? Não, não se lembrou. Ele fez do jeito que ele queria fazer. Mas quando veio o perigo, quando o cinto apertou, quando ele percebeu que ele poderia morrer por aquilo que ele estava fazendo, aí ele se lembrou de quem? De Deus. Já viu que o ser humano também é assim? Já viu que tem um monte de Adonias na terra hoje em dia? São pessoas que não estão nem aí para a vontade de Deus, não estão nem aí se aquilo que elas estão fazendo é certo ou é errado, está agradando a Deus ou não está agradando a Deus. Vive uma vida totalmente contrária ao que diz as Escrituras, faz o que quer, fala o que quer, vive como quer, mas na hora do perigo, mas na hora das lutas, mas na hora que o cinto aperta, ela se lembra de quem? De Deus. Sabe o que isso mostra, gente? Mostra que determinadas pessoas não deixam de fazer a vontade de Deus porque não conhecem a vontade de Deus. Isso mostra que elas não fazem a vontade de Deus, não é porque não sabem qual é a vontade de Deus, mas não fazem porque não querem fazer, não querem perdoar, não querem falar a verdade, não querem se afastar do pecado, não querem abandonar as coisas do mundo. Mas na hora que o cinto apertar, na hora do perigo, ela vai querer segurar as pontas do altar. Ela vai querer dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Só que Deus, pessoal, não se engana. Só que de Deus ninguém zomba. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o que está dentro do coração do ser humano. Deus sabe exatamente qual é a nossa intenção. Nós, muitas das vezes, olhamos para alguém e não sabemos qual é a intenção dela, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus ouve pensamentos. A Bíblia diz que antes da palavra sair da nossa boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então a Deus não se engana, de Deus ninguém zomba. Deus sabia a intenção dele. Deus viu que ele estava segurando nas
pontas do altar, não por temor, não por amor, não porque queria ter um compromisso com Deus, mas viu que ele estava segurando nas pontas do altar para não morrer. Deus sabe qual é a intenção que nos move. Deus sabe, queridos, exatamente o que nos traz na igreja. Se é a necessidade de uma bênção, de uma mudança, se é o socorro na hora do perigo, ou se é o temor a Deus, o amor a Deus, o querer ter Deus na vida, o querer realmente servir a Deus, o querer ser de Jesus. Há pessoas que olham para Deus como se Deus fosse um garçom. Quando você vai comer em um restaurante e você precisa de alguma coisa, você chama quem? O garçom. Ele senta na mesa com você? Não. Ele só está ali para te ajudar no que você precisar. Não é isso? Tem gente. Há pessoas que olham para Deus como se Deus fosse um garçom. Como se Deus tivesse obrigação de socorrê-las quando elas bem entendem. Não querem compromisso com Deus, não querem levar as coisas de Deus a sério, mas querem o socorro, mas querem a ajuda, mas querem a misericórdia. Quem está compreendendo, pastor? Sabe o que aconteceu? Lá na frente, depois dessa história, Adonias fez algo de errado e morreu do mesmo jeito. Segurar nas pontas do altar não resolveu. Sabe por que não resolveu? Vou te dizer por quê. Porque não houve uma mudança no coração de Adonias. Porque não houve uma mudança dentro de Adonias, no interior do ser. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele é abençoador. Ele pode abençoar todas as áreas da tua vida. Daqui a pouco nós vamos orar por isso. Mas entenda que a maior mudança que Ele quer fazer é no teu ser, é no seu interior. Ele quer transformar o seu caráter, a sua personalidade, para que você não fique na igreja, na casa de Deus, como um Adonias, fazendo o que quer, vivendo do jeito que quer, mas na hora do perigo se lembrando do Senhor. Ele quer transformar você, para que você seja verdadeiramente um filho, verdadeiramente uma filha. A obra que Deus quer fazer na tua vida é muito maior do lado de dentro do que do lado de fora. Sabe por quê? Porque dinheiro nenhum nesse mundo, bem nenhum desse mundo, cura nenhuma nesse mundo paga um ser transformado pelo Espírito Santo. Adonias não queria saber disso. Adonias não estava preocupado com a vontade de Deus. Se ele tivesse, ele teria feito o que era correto. Não responda para mim, mas responda para si mesma, para si mesmo. Você está preocupado com a vontade de Deus? Ou você só está preocupado em se agradar? Você está preocupado com aquilo que é correto perante a Deus? Ou você está preocupada só em fazer as suas próprias vontades? A viver do jeito que você quiser, que você achar melhor. Não tem problema, a vida é sua, você faz o que você quiser. Mas não se esqueça que Deus vê todas as coisas. Não se esqueça que segurar nas pontas do altar não vai garantir a salvação da sua alma. Quantas pessoas não estão segurando nas pontas do altar sem amor a Deus, sem temor a Deus, sem estar nem aí para a vontade de Deus, porque Deus quer, porque Deus acha melhor. Queridos, se entregue para Jesus, pratique a palavra. Adonias era um exemplo
claro de quem conhecia a palavra, mas não praticava a palavra. É aquela pessoa que a palavra diz: não minta, mas quando tem uma oportunidade, quando ela está em apuros, quando ela precisa se safar de uma situação, o que ela faz? Ela mente. É aquela pessoa que a palavra diz: perdoe, limpa seu coração. Aí ela faz assim: não, eu sei o que eu passei, eu sei como me machucaram, e não perdoa, mas quer o perdão de Deus, mas pede a Deus para perdoar ela, mas ela não perdoa quem ofendeu. Cuidado, pessoal, não basta só ouvir, não basta só conhecer a Bíblia. O diabo, nosso adversário, que já está condenado desde a fundação do mundo, conhece a Bíblia melhor do que eu, melhor do que você, e nem por isso ele vai ser salvo. Conhecer a Bíblia não é garantia de salvação, mas praticar os ensinamentos do Senhor, sim, pratique. No seu dia a dia, na sua vida, antes de você tomar qualquer decisão, peça permissão a Deus. Antes de você fazer qualquer coisa, meça na balança: será que é da vontade de Deus? Será que Deus vai se agradar de mim? Será que o Senhor vai ficar satisfeito com aquilo que eu vou fazer, que eu quero fazer? Ou será que o que eu estou fazendo vai desagradar a Deus? Deus sabe que nenhum de nós somos perfeitos, gente. Deus sabe que a nossa natureza humana é falha. Não tem ninguém que nunca tenha falhado, pecado, errado. Todos nós somos falhos, mas Deus quer ver consideração. Deus quer ver temor. Deus quer ver arrependimento. Deus quer ver mudança, esforço da nossa parte. O que a palavra diz? Que o reino dos céus é tomado por esforço, por violência. Você tem que se esforçar. Você tem que andar sempre preocupado, preocupada, se as suas atitudes estão agradando ao Senhor. Não seja como Adonias. Não seja como aqueles que na hora de viver a vida fazem o que quer, mas quando o problema vem, quando a luta vem, se lembram de Deus. Quantas pessoas não são assim? Pessoas que vêm à igreja para resolver o problema, e aí segura nas pontas do altar. Quando o problema é resolvido, você olha para um lado, olha para o outro, cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Está no mundo, esqueceu de Deus. Aí o problema vem de novo, porque a vida é assim. E aí quando o problema vem de novo, aí ele se lembra de quem? Opa, deixa eu correr. É igual aquela pessoa, todo mundo tem um amigo, um familiar, um parente assim. A pessoa não te procura, não conversa com você, não te liga para saber como você está, não tem relacionamento contigo. Mas quando você vê ela ligando no seu telefone, você vê o número dela ligando, você já diz assim, ó: fulano, fulana, está querendo alguma coisa. Ih, quando ela chega no portão, e você olha, vai me pedir alguma coisa. Você sabia que com Deus é assim também? Tem gente que só procura Deus na hora da necessidade, só procura Deus na hora do aperto, mas se esquece de praticar a palavra dele, de fazer a vontade dele. Você que é pai, que é mãe, como é que você se sente quando tudo que você fala para os seus filhos fazer, eles não fazem?
e na hora da precisão eles vêm te procurar. Como é que você sente? Você fica aborrecido. Dentro de você, às vezes você até fala: se vocês fizessem o que eu falo para fazer, vocês nem estariam passando por isso. Assim também é Deus. Tem coisas que a gente está passando, tem coisas que a gente enfrenta por não fazer a vontade de Deus. Não seja como Adonias. Se preocupe com Deus. Se preocupe em agradar a Deus. Se preocupe com a palavra de Deus. Se preocupe com o que é correto. Você pode estar aqui e você pode não conhecer a Bíblia. Você pode não conhecer tudo que está escrito, mas todos nós, até as criancinhas, já sabemos o que é certo e o que é errado. É simples. Seja pelo caminho certo. Faz o que é correto. Procura viver da maneira correta. Ainda que você não conheça toda a Escritura, você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que agrada a Deus ou não. Faça o que é certo. Ande no caminho do Senhor. Se você anda no caminho do Senhor e o perigo vem, e o problema vem, antes de você pedir ajuda, Deus já está te socorrendo. Se você está ali procurando agradar a Deus, e o diabo se levanta, antes de você falar: Senhor, me ajuda, ele já está dando ordem aos anjos para vir te ajudar. Só anda no caminho dele. Só procura agradar a Deus.